Deus permanece fiel. Por causa da bondade, por causa da justiça, por causa do velar pela sua palavra. E eu quero mandar um alô muito especial. Aliás, a Bel também, né? Manda um alô muito especial, desejando mil felicidades para dona Cida, né? Nossa irmãzinha Cida, que é sua mamãe, né? A Bel manda um abração muito apertado para sua mamãe Cida, desejando mil felicidades nesse dia 1º de março de 1997, onde ela estará completando mais um ano de vida. E eu quero mandar mesmo um abração, uma alusão muito especial para você, dona Cida. Que Deus possa te abençoar poderosamente, que o amor de Cristo Jesus continue sendo a essência da sua vida, e que você continue sendo amada por Deus em tudo aquilo que o Senhor tem desejado, tem colocado e tem desejado para o seu coração. Então, Abel manda um abração especial para a dona Cida, que Deus possa abençoar realmente, poderosamente, no nome de Jesus. E hoje nós estaremos, né, meditando acerca do que a palavra de Deus, ou seja, o apóstolo Paulo fala na palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11. Ele destaca alguns versículos falando sobre a comunhão do pão e do sangue de Cristo Jesus, que é Cristo Jesus. São os dois elementos que compõem a Santa Ceia do Senhor, que é o pão e o sangue, que Jesus repartiu para com todos os homens. Precisamos entender perfeitamente o que a palavra de Deus quer dizer com comunhão. Jesus tinha um desejo muito especial, e continua tendo esse desejo muito especial, de manter os filhos de Deus, ou seja, os seus escolhidos, juntos. Haja visto o que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos antes de subir. Ele disse: ficai juntos, ou ficai vós todos em Jerusalém, até que do alto venha o poder. E ele declarou antes, no Evangelho de Mateus, ele falando sobre a Santa Ceia, sobre o partir do pão antes da sua partida deste mundo em carne e sangue, ou antes da sua morte. Ele disse que todos deveriam estar no cenáculo preparado, numa casa onde estariam se reunindo para participar, para o partir do pão, para tomar do cálice do vinho. Jesus estava falando da sua própria vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, a partir do versículo 23 de Coríntios 11, ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, pois fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si próprio. Ou seja, em algumas traduções diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eis aí a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Sem dúvida alguma, o Senhor não está falando de uma morte física, mas o Senhor está falando, e o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele está falando de uma morte espiritual. Ele está falando da enfermidade até física e da enfermidade espiritual, que todos aqueles que recebem a Cristo Jesus, não entendendo qual é o significado do corpo de Jesus ou o significado do sangue de Jesus, certamente morrerão. A palavra de Deus diz no Evangelho, no livro do profeta Isaías, o profeta Isaías escrevendo no capítulo 53, ele diz que Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades, que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e sobre si levou os pecados do homem, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele estava falando da morte de Jesus. O profeta estava profetizando de que todos aqueles que reconhecesse Jesus como alguém que viria ao mundo e que morresse e que fosse moído na sua carne, e que reconhecesse que Jesus morreu para lhe salvar, para que ele pudesse ter vida,
que reconhecesse, que soubesse perfeitamente o que significava o corpo de Jesus, essas pessoas estariam tirando de si próprio toda a enfermidade e toda a doença. Pois ele diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças, levou sobre si. As nossas iniquidades foram levadas sobre Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa hora, que a palavra de Deus não está dizendo que você não pode participar do corpo e do sangue de Jesus. Mas a palavra do Senhor está dizendo que você pode participar a partir do momento que você discernir o corpo de Cristo Jesus. Pelo menos é o que está dizendo aqui o apóstolo Paulo. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quando você participa do corpo de Jesus, você está testemunhando daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. E ainda diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba o cálice. Porque o que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua condenação. Mas se você tem discernimento do que representa o corpo de Jesus para a sua vida, se você tem perfeito entendimento o que representa o corpo de Jesus para você, quando você estiver comendo um pedaço de pão, saiba que isso te capacita a ser um participante do corpo e do sangue de Jesus. Quando você toma o cálice de suco de uva ou o cálice de vinho, se você entende perfeitamente o que representa aquele cálice que você pega na Santa Ceia, que você ingere aquele líquido, se você sabe perfeitamente o que representa aquilo, ou o que representa o sangue de Jesus para você, você pode ser um participante da Santa Ceia do Senhor. Nada pode impedir você de ser um participante da Santa Ceia do Senhor. Mas um dia eu tinha aprendido de que eu não poderia participar desde que eu tivesse pecado. Se eu estivesse errado, se eu tivesse pecado, eu não poderia participar, e muitas das vezes eu não participei porque errei. Mas a palavra de Deus, com respeito à Santa Ceia, a quem está apto a participar, não diz nada disso para aqueles que um dia pecaram. Pelo contrário, diz lá em 1 João 9, que todos aqueles que confessarem a Ele, se você confessar a Ele os vossos pecados, Ele, Cristo Jesus, é fiel e justo para te perdoar todos os pecados e te purificar de toda a injustiça. Se você tem errado, saiba que a sua atitude, o que você tem que fazer para ser isento do pecado que talvez você tenha cometido, é você correr para 1 João 1,9. Apresentar a sua vida e falar: Senhor Jesus, eu tenho pecado, eu te peço perdão nesta hora. Pai, pequei contra ti perante os homens e perante ti. Me receba novamente, perdoa os meus pecados, eu não quero pecar mais, eu vou me esforçar para não pecar mais. Você confessa o seu pecado ao Senhor, a palavra de Deus diz que Ele perdoa os pecados e purifica de toda injustiça e de todo juízo. Você é apto a participar do corpo do sangue de Jesus. Agora, se você não compreende nada, se você não entende, se você não consegue discernir o que é o sangue de Jesus e o que é o corpo de Jesus, eu te aconselho a não participar da Santa Ceia do Senhor. Mas se um dia você tem entendido a mensagem que está em 1 João 3, aliás no Evangelho de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todos, aquele que nele crer, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Se você entendeu essa mensagem de salvação, se você entendeu o que Jesus foi fazer na cruz do Calvário, se você entendeu o que Jesus sofreu no seu corpo, quando foi moído, quando foi chicoteado, você é alguém preparado para comer do pão. Se você entendeu o que representa o sangue derramado por Cristo Jesus, que Ele declarou que o meu sangue que vós tomais agora é derramado em favor de muitos para pecados, para purificação dos pecados de muitos. Se você entende que Jesus derramou o seu sangue para que você pudesse ter vida, se você entende que o sangue derramado por Cristo Jesus foi o preço que Ele pagou para que você pudesse obter vida eterna, você é alguém apto a participar da Santa Ceia. Você é alguém preparado para tomar o sangue de Jesus. Se você tem reconhecido isso na sua congregação, na sua denominação, você é alguém preparado para participar da Santa Ceia. Se você sabe perfeitamente o que representa isso, você pode participar. A palavra de Deus ainda diz, o apóstolo Paulo diz, para terminar, de que todas as vezes que nós tomarmos
comermos do pão e bebermos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E devemos anunciar mesmo essa morte. Mas anunciar explicando para aqueles que não conhecem: olha, meu amigo, minha amiga, você deve entender perfeitamente que alguém morreu na cruz para te salvar. Você deve saber o porquê que Jesus morreu. Ah, mas eu ouvi falar mesmo, assisti até um filme. Você deve mostrar: olha, a morte de Cristo Jesus, o corpo de Cristo Jesus representa a purificação das suas enfermidades espirituais e físicas. E o apóstolo Paulo é bem claro quando ele diz: eis a razão, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque o homem tem deixado de tomar do sangue, de comer o corpo de Jesus. Porque o homem tem deixado de comer o corpo de Jesus, que diz lá em Isaías 53, de que todos aqueles que comem do corpo de Jesus, está fazendo com que as suas enfermidades e doenças sejam levadas sobre Cristo Jesus, que diz que Ele já levou sobre si. Eu sou um participante do corpo e do sangue de Jesus. Você pode ser um participante do corpo e do sangue de Jesus. Você pode ser um participante de uma vida. Você não precisa mais caminhar enfermo, nem doente espiritual, nem físico, porque Jesus levou sobre si todas as enfermidades. E quando você toma a Santa Ceia, quando você toma do pão e você toma do cálice do Senhor, você está comendo saúde, saúde em Cristo Jesus. O seu corpo passa a ser saudável, porque a morte de Cristo Jesus não foi em vão naquela cruz do Calvário. O corpo dele não foi chicoteado 39 vezes para que você continuasse sendo escravizado pela enfermidade. Mas as 39 categorias de enfermidade catalogadas no laboratório de Londres quer dizer que você é um participante, que Jesus tomou todas as chicotadas para que você pudesse estar livre de todas as enfermidades. Quando você toma do cálice e você come do pão, você está tomando saúde. Você está tomando saúde física, saúde espiritual. Você está recebendo a força e o poder de Cristo Jesus no seu corpo, que ressuscitou ao terceiro dia, purificado, restaurado pelo Espírito Santo. Quando você toma do cálice e come do pão, você come saúde, você come a vida de Cristo Jesus. Essa é a palavra que o Senhor quer deixar para você no seu coração. Essa semana é uma semana de bênção. Muitas igrejas estarão ministrando a Santa Ceia. Se você tem falhado, meu amigo, minha ouvinte, você irmão, você irmãozinho, não se deixe ser levado pelo engano do pecado, que muitas das vezes Satanás leva contra a vida do homem, para que você venha a estar fraco e doente e até correndo o risco de dormir. Mas não se deixe ser enganado, mas abra o seu coração. Derrame na presença do Senhor a sua confissão dos seus pecados, das suas falhas. E abra o seu coração para Cristo Jesus. E fala: Senhor, pequei, falhei mesmo, sou falho. Mas eis-me aqui para confessar. Purifica-me, restaura-me. Eu quero ser um participante do seu corpo. Para fechar, eu quero dizer uma palavra para você. Jesus sabia que Judas estaria traindo. Jesus já havia confessado que alguém estaria traindo. E Jesus já sabia que Judas estaria traindo. E nem por isso Jesus impediu que ele participasse do corpo e do sangue de Jesus, participasse da mesa na Santa Ceia. Mesmo Jesus sabendo, Jesus não excluiu Judas de participar, mas todos participaram. Mas Judas participou, mas Judas esteve ali, porque o Senhor tem convidado. E o derramar do sangue de Jesus não foi para algumas pessoas boazinhas, mas Ele derramou o seu sangue para todos aqueles que quisessem e reconhecessem na sua morte o motivo de salvação. Que Deus possa te abençoar e que você continue recebendo do Senhor nesta palavra tudo aquilo que Deus queira para a sua vida. Não continue fraco, nem doente, nem venha morrer, mas venha discernir o corpo do Senhor, comendo do pão e bebendo do cálice. Nada te impede de participar do corpo e do sangue do Senhor, se você reconhecer que o seu corpo foi moído pelas suas transgressões e pelas suas enfermidades, e que o seu sangue foi derramado, o sangue de Jesus, para a sua redenção, como preço, como a sua vida, para que você pudesse ter uma vida eterna. Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus.